1 Coríntios 15, 1 a 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. O apóstolo Paulo descreve aqui, na carta aos Coríntios, uma forma de apresentar o Evangelho, que ele já tinha anunciado aos coríntios. E eles tinham recebido e permaneciam nele. O Evangelho que os salvava, pelo qual também sois salvos. E é claro que só os poderia salvar se eles o retivessem sempre nas suas vidas. Se o retiverdes como vos tenho anunciado. De outra forma, a fé deles tinha sido em vão. Se não é que creste em vão. Pois uma fé que não retém, uma fé que não persevera, uma fé vazia, é, como diz Tiago, uma fé morta. Assim, o Evangelho, na sua totalidade, pode ser expresso da seguinte forma. E só se for entendido e recebido e permanecermos nesta totalidade, é que estamos salvos. O Evangelho é um evento histórico. Faz parte da história da humanidade. Cristo morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isto é um facto, não é uma opinião, uma ideia, um mito. Foi algo que aconteceu há cerca de 2000 anos. Há registros históricos desses eventos e podem ser comprovados. E aqui Paulo estava a dizer que podia ser comprovado através daqueles que viram Jesus ressurreto, visto por Cefas, pelos 12, uma vez por mais de 500 irmãos, e Paulo diz dos quais ainda a maior parte vive. O que Paulo estava a dizer é que poderiam falar com estes que estavam vivos, dos 500 irmãos que viram Jesus ressurreto, e eles iam confirmar, mas há alguns que já tinham partido, já tinham morrido. Depois também foi visto por Tiago, o irmão de Jesus, e por todos os apóstolos. E Paulo incluía-se aqui como um abortivo, porque Jesus lhe apareceu também a ele, quando ele ia a perseguir a igreja no caminho de Damasco. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é um evento histórico. Em segundo lugar, o Evangelho é um projeto divino. Paulo diz que primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é um projeto de Deus que as Escrituras falam desde o início. E as próprias Escrituras dizem que ele existe desde a fundação do mundo. Lemos isso em Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E em terceiro lugar, o Evangelho é um facto histórico que foi planeado por Deus com o propósito de que os nossos pecados fossem removidos de sobre nós. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados. Este facto histórico da morte do Senhor Jesus Cristo foi para que de sobre nós fossem removidos os nossos pecados e esses pecados fossem imputados a Ele, ao Senhor Jesus. E Ele, ao receber a punição desses pecados, nós nunca mais vamos ser condenados por eles. Lemos isso em Colossenses, por exemplo, em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, e que de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E em último lugar, o Evangelho é um facto histórico que foi planeado por Deus, em que Jesus morreu pelos nossos pecados, e Deus aceitou esse sacrifício
A prova disso é que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O próprio apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, ele diz isso mesmo, em Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quando alguém ouve o Evangelho e crê e recebe Jesus como seu Salvador, será salvo e poderá ter comunhão com o Deus que o criou por toda a eternidade. Comunhão quer dizer desfrutar Deus, coisa que começamos aqui a fazer, mas que será expandido por toda a eternidade de uma forma que não podemos imaginar. Mas para isso é preciso nós recebermos, permanecermos no Evangelho. O Evangelho que é tudo isto que Paulo, de uma forma sucinta, apresenta aos coríntios.